Quando você está tratando a questão da drenagem urbana, você trabalha medidas estruturais e medidas não estruturais. As medidas estruturais, que são aquelas grandes obras, então, por exemplo, um piscinão ou um canal, e você tem toda a parte de guias, bueiros, bocas de lobo, que era a ideia de você afastar as águas, né? Então, tudo aquilo que já foi comentado de manhã. E também tem as medidas não estruturais, que são medidas que trabalham na questão do manejo, de você justamente tentar diminuir essa água e não simplesmente pegar e afastar. Tem as medidas difusas, que são todas as medidas na questão, por exemplo, de campanhas. Você sabe que se você jogar lixo na rua, vai acabar entupindo o bueiro. Então, uma campanha na cidade para justamente falar isso, você já tem um resultado positivo. Então, dessas medidas de controle de escoamentos no lote, então você tem esse hidrograma da área urbana, esse aqui era o hidrograma antes da urbanização, e tentar chegar numa ação que você se aproxime da situação anterior ou até melhore ela. Então, por exemplo, trabalhar reservatórios de detenção. O que são esses reservatórios? Dentro do terreno você tem um mini piscinão, você tem um reservatório dentro do terreno que numa situação de chuva, ele vai receber todo o volume de água e vai liberar essa água aos poucos no sistema da cidade. Então, com isso você já vai diminuir o pico. Então, o pavimento permeável, ele é um sistema de drenagem dentro das medidas não estruturais. E ele vai atuar dentro do lote, justamente diminuindo o volume de água que vai para o sistema da cidade. Então, normalmente, os pavimentos são impermeáveis, né? Então, a água caiu no pavimento, ela tem que ser direcionada para algum lugar. Então, normalmente, ela vai para a boca de lobo, vai para a galeria, da galeria ela vai para o canal, vai para o rio. E se você tem um volume muito grande de água, você vai ter o problema de inundação. Então, o que são pavimentos permeáveis? A definição são pavimentos que possuem espaços livres na sua estrutura, onde a água pode atravessar. Então, por que fala em pavimento permeável e não, por exemplo, piso permeável? É para lembrar que não é só o piso, não é só o revestimento. Você tem que ter toda uma estrutura a ser permeável. Então, se você vai aplicar um pavimento permeável na cidade, tem que pensar em toda a estrutura, a base, a subbase, o revestimento, toda essa estrutura tem que deixar passar água. Quais são as principais características? Então, a principal dentro daquelas medidas não estruturais é que ele mantém o espaço útil do terreno. Então, você vai ter infiltração de água, né? Você vai ter uma situação até superior à situação do solo, só que ao mesmo tempo você vai ter uma área útil. Então, você vai ter um estacionamento, você vai ter um pátio, você vai ter até uma via de tráfego leve. Então, você vai ter essa utilização sem perder a questão da infiltração de água. Redução de ilha de calor. Aqui a gente está falando, né, dos pavimentos permeáveis à base de cimento, né, à base de concreto. E aí, nesse caso, a gente está trabalhando com pavimentos de colorações mais claras. Então, com isso, você também tem essa diminuição da temperatura e, consequentemente, redução na ilha de calor. E também, o pavimento permeável ele traz uma questão na redução da poluição. Então, a água caiu nele, infiltrou, ela vai passar por uma base de brita, e com isso ela vai chegar no solo mais limpa, porque a sujeira vai ficar justamente na estrutura do pavimento. Então, além disso, você vai estar reduzindo essa poluição. Esse sistema ele surgiu na Alemanha faz mais de 30 anos, então não é algo tão novo, né? Na Alemanha, hoje, são construídos 20 milhões de metros quadrados de pavimentos permeáveis por ano. Então, lá se faz muito pavimento permeável. Nos Estados Unidos, um dado interessante é que o mercado de pavimento permeável tem crescido 25% ao ano. Então, também lá tem se aplicado muito pavimento permeável. Então, em alguns estados americanos, exige-se que faça alguma coisa desse tipo. E em outros, você tem desconto no imposto. Então, é como se você provar que você não está jogando água no sistema da cidade, você tem um desconto no que seria o IPTU. Então, também é uma forma de incentivo. A grande importância, quando você quer falar se alguma superfície é permeável, é quanto tempo leva para essa água passar. Então, no caso do pavimento permeável, para ele ser considerado permeável, a gente tem que falar que a água passa em menos de 10 a menos 5 metros por segundo, que é o dado mais ou menos de uma areia grossa. Então, o pavimento permeável é que nem você ter um terreno todo de areia grossa. Então, você tem um revestimento que você quer que a água passe muito rápido
justamente para você não ter enxurrada, você não ter poça d'água, nada. Você quer que seja uma peneirona, choveu, a água entrou. E aí tem uma série de opções de revestimento que eu vou mostrar. Então, embaixo do revestimento, o pavimento permeável vai funcionar como um reservatório de água. Então, você tem uma base de brita, que vai ter uma série de espaços vazios. E esses espaços vazios vão ser preenchidos com chuva, com a água da chuva, depois de uma precipitação. E essa água vai ficar armazenada no terreno por um tempo, até que ela seja infiltrada pelo solo. Mas daí já passou toda a questão do pico da enchente. E depois, você tem aqui o subleito. Então, aos poucos, o subleito vai infiltrando a água. Aqui no desenho dá até para ver que, ó, você vê aqui em cima não tem água. A água fica toda reservada aqui dentro. Tem que lembrar que também é um pavimento, que a gente quer que passe veículos, que tenha uma resistência. Então, um exemplo, se você tem um solo argiloso e ele fica muito tempo saturado, ele vai acabar tendo problema de perda de suporte, né? Então, por isso, a gente tem, assim, no cálculo, limita que essa água fique no máximo 24 horas no terreno. Mais que isso, você teria que achar uma forma dela sair para não causar danos no suporte do seu pavimento. Então, por isso, esse tubo de drenagem, que ele vai tirar esse excesso de água para garantir que ele não fique saturado por mais de 24 horas. Nos sistemas à base de cimento, a gente pode trabalhar com dois tipos de revestimento. O concreto moldado em loco e as peças pré-moldadas de concreto. Então, o concreto moldado em loco, né, é um concreto que não tem areia, basicamente. Então, quando você jogar esse concreto, espalhar, ele vai ficar cheio de poros. E são por esses poros que vai passar água. E esse sistema de peças pré-moldadas já são peças que você vai assentar no seu terreno e a infiltração de água vai acontecer, por exemplo, pelas juntas. Então, nessa foto dá para ver que a peça é de concreto convencional. E essas juntas aqui, que é onde vai passar água. Basicamente, dimensionar o pavimento é saber qual que é o tamanho do reservatório, né? Então, qual que vai ser aquela base. Então, para isso, você precisa saber o tipo de solo, quanto que chove na região, qual que é o tráfego. Então, assim, para fazer um dimensionamento de pavimento permeável, você faz o dimensionamento convencional de um pavimento que você faria normalmente e também faz um dimensionamento hidráulico. Então, são dois cálculos diferentes. E no hidráulico, você quer saber quanto de água que esse pavimento vai precisar receber. Mas quem tiver interesse em saber mais dos pavimentos permeáveis, no site da ABCP, pode fazer o download do manual. E a ABCP oferece, ao longo do ano, vários cursos de pavimento permeável, que daí é um curso de 1 dia e meio, um dia só de teoria, e no outro dia a gente tem uma parte prática, onde faz um trecho de pavimento permeável. Então, para quem tiver interesse, né, de conhecer a fundo, de saber como projetar, se alguém tiver uma dúvida, eu fico à disposição. Obrigada.